Veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartir entre si a terra para percorrer. Acabe foi por um caminho, e Obadias seguiu por outro caminho. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Ainda, capítulo 18, a partir do verso 41, diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Às 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que Deus, Senhor, nos abençoe com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa derramar muita graça ao nosso coração nessa manhã, mediante derramada a sua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando Elias vai levantar esse clamor ao Senhor, muito tempo já tinha passado, e a gente, para entender o que está acontecendo, a gente precisa voltar, né? Lá no capítulo de número 17 de 1 Reis, quando Elias é levantado como profeta em Israel, e ele profetiza no tempo de muita idolatria, né? De muito afastamento de Deus, de corações divididos, onde ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam a Baal. Ao mesmo tempo que eles confiavam em Deus, eles confiavam em Baal. E o Senhor levanta Elias para que ele possa apresentar diante deles uma palavra, e a palavra que Elias vai apresentar é uma palavra confrontadora, é uma palavra desafiadora. Quando Elias se levanta e fala para Acabe: olha, Acabe, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, não um dia só, mas nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali se alimentam. Nós sabemos que essa palavra, ela vai desencadear uma série de situações em Israel. Ela vai desencadear uma seca, né, absurda em Israel. Ela vai desencadear e vai levar, como diz o capítulo 18, né, que
A fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria. E nesse período, entre a palavra que Elias vai profetizar, da seca, e entre o tempo que a chuva que vai vir de novo a Israel, há muitos acontecimentos aqui, há muitas situações, né, que eu diria que são os processos de Deus para o avivamento, os processos de Deus para a restauração, os processos de Deus para trazer o seu povo de volta a Deus. Dentro desse tempo de angústia, de fome, de seca, de necessidade, né, extrema na terra, Elias vai continuar o seu trabalho profético. Elias vai confrontar, né, os profetas de Baal. Mas antes de confrontar os profetas de Baal, Elias vai confrontar o coração do povo. E quando Elias confronta o coração do povo, dizendo: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. E o mais agravante disso tudo, que quando Elias confronta o coração do povo de Israel, há um silêncio sepulcral, há um silêncio absurdo. O povo não respondeu nada, o povo não se posicionou. Elias falou: olha, se Baal é Deus, você segue a Baal; se o Senhor é Deus, segue ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo não respondeu nada, o povo não deu nenhum sinal de reação, porque o coração do povo estava completamente dividido. E mesmo depois de Elias confrontar os profetas de Baal, do fogo cair dos céus, né, a gente percebe um coração de um povo ainda seco, coração de um povo ainda necessitado, coração de um povo ainda completamente alheio a tudo aquilo que Deus queria trazer sobre o seu povo. Há muitos acontecimentos aqui. Há um tempo que Elias vai se retirar, que Deus vai sustentar a vida de Elias, que Deus vai cuidar do seu profeta. Esse tempo que ele vai voltar para Israel, onde ele vai se apresentar, né, diante de Acabe, e esse confronto com o povo, com o coração do povo, esse confronto com os profetas de Baal, onde Deus vai dar um grande livramento, onde o Senhor vai manifestar com muita glória, com muito poder, através do fogo que vai queimar o altar do holocausto, né, Deus vai manifestar a sua presença ali. Mas está faltando algo ainda, está faltando algo, está faltando chuva. A terra continua seca, a terra continua necessitada. Quantas vezes, meus irmãos, também assim na nossa vida, às vezes você vê tantas ações de Deus, tantas manifestações do Senhor, mas às vezes você olha para dentro de você, às vezes você olha ao seu redor, ainda você está percebendo que está faltando alguma coisa, está faltando algo, está faltando chuva, está faltando, né, essa manifestação graciosa de Deus, da bondade do Senhor, trazendo esta restauração. E aí que entra o profeta Elias mais uma vez. Capítulo 18, nós vamos dizer que Elias se apresenta diante de Acabe, né? Que depois, muito tempo depois, passa um período grande de tempo de seca, ele vai, se apresenta a Acabe e declara uma palavra. Ele diz para Obadias: vai, apresente-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O Senhor diz para Elias, né? Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema na terra. Ele vai, se apresenta a Acabe, ele está no monte Horebe, e a Bíblia diz que ele sobe esse monte, e no versículo 41 diz que Acabe então vai se apresentar, que Elias vai se apresentar então a Acabe, e vai dizer para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de grande chuva. Diga comigo assim: quem anda com Deus vai ouvir que ninguém ouve. A necessidade da gente caminhar com o Senhor,
A necessidade da gente ouvir a palavra de Deus. Porque quando Elias vai entregar uma palavra a Acabe, ele só vai entregar aquilo que ele recebeu. Ele só vai entregar aquilo que ele ouviu. Aquilo que nós temos falado nesses dias, aquilo que nós temos anunciado às pessoas, é fruto daquilo que nós temos ouvido. Ele só vai dizer para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído, um barulho de grande chuva. É porque Elias já estava ouvindo a chuva vindo da parte do Senhor, a chuva chegando, o Senhor já liberando essa chuva. Nós só vamos falar para as pessoas aquilo que nós temos ouvido. Quando uma pessoa fala demais num determinado assunto, é porque ela só está alimentando o seu coração daquele assunto. Quando a pessoa só fala de política, é porque ela está ouvindo apenas de política. Quando a pessoa só fala de futebol, é porque ela está ouvindo apenas de futebol. Quando a pessoa fala só da vida dos outros, porque ela só ouve isso, ela só se alimenta disso. Quando a pessoa só fala de dinheiro, de finanças, de trabalho, é porque ela está nutrindo o seu coração apenas destas coisas, porque nós vamos falar exatamente daquilo que nós temos ouvido. Quem anda com Deus vai ouvir o que ninguém ouve. Pode ser que dentro da nossa casa muita gente tenha ouvido muita coisa, mas Deus te chama para ouvir aquilo que Deus tem. Pode ser que vivamos um tempo em que muitas vozes têm falado por aí, muitas vozes têm ecoado por aí, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, e Deus vai fazer algo tremendo, quando Ele diz: vai, come e bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva. De grande chuva. Quando Deus decide enviar a chuva, nenhuma seca vai poder resistir, nenhuma situação vai continuar da mesma maneira, da mesma forma. Assim, irmãos, Deus vai fazer na nossa vida. A primeira coisa que eu olho para esse texto e queria chamar a atenção dos irmãos é: nós precisamos crer, mesmo quando o céu está fechado. Mesmo quando o céu está fechado, crer na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, mesmo quando o céu está fechado. O céu está fechado, o céu está azul, sem chuva, o céu, as comportas estão fechadas, as comportas, não vem chuva, a terra cada vez mais continua necessitando dessa água, dessa chuva, desse derramar de Deus, desse agir do Senhor, como diz Tiago, né, que por 3 anos e 6 meses não choveu. Não é um período curto, é um período longo. 3 anos e 6 meses sem chover. Mas Elias está ouvindo a voz do Senhor, ele está crendo, ele está acreditando que Deus vai derramar chuva. Não havia nuvem, não havia vento, nem sinal de mudança, mas Elias ouviu o som da promessa. A fé vê o invisível, crê no incrível, recebe o impossível. A fé é a convicção de que Deus já está fazendo algo, mesmo que ainda não há indício algum. Deus está fazendo algo, ainda que não haja indício algum. Elias está ouvindo o som da chuva, mesmo que não há indício de chuva. Ele sobe ao monte, e ele vai orando ao Senhor, e ele diz para o seu jovem: vai lá e olha, e diz: eu não estou vendo nada. Vai a segunda vez: eu não estou vendo nada.
vai a terceira vez, eu estou vendo agora uma nuvem subindo com uma palma da mão de um homem, então diz, então você pode correr, e avisar Acabe, para correr mesmo, para que a chuva não o detenha, não o pare pelo caminho, porque está vindo chuva aí, está vindo chuva. Elias vai ouvir o ruído da chuva, porque ele crê no Senhor, mesmo que o céu esteja fechado, mesmo, irmão, que alguma situação pareça fechada na sua vida, continue crendo no Senhor, continue crendo no Senhor. Vamos parar de ouvir aquilo que o homem disse, vamos parar de ouvir aquilo que o jornal diz, que as pessoas dizem, que as pessoas críticas dizem, que as pessoas pessimistas dizem, que a circunstância aponta para nós. No nosso coração precisamos ouvir a voz do Senhor, e quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos crer que está vindo chuva aí, e vamos poder profetizar isso, e vamos poder declarar isso. Crê nas promessas de Deus, mesmo que o céu esteja fechado, mesmo que não tenha nenhuma aparência de bênção chegando, mesmo que não tenha nenhuma perspectiva de porta se abrindo, mesmo que não tenha nenhum sinal, nenhuma sinalização de que está chegando coisa boa, mesmo que parece que é o fim, dentro do nosso coração precisamos crer que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar de uma maneira toda especial. Spurgeon declara que a fé é o olho da alma, que enxerga Deus, mesmo quando o mundo inteiro está em trevas. A fé é o olho da alma, que enxerga o Senhor. Ele disse para Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva. Creia nas promessas do Senhor, mesmo que o céu esteja fechado, mesmo que a aparência diga ao contrário, e persevere em oração até que a chuva chegue. E aí vem uma questão de escolha, né, irmãos? E aí vem o diferencial. Por que Elias vai ouvir o que Acabe não ouve? Elias dá um recado para Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva. Acabe tomou uma decisão. Acabe subiu para fazer o quê? Comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Olha a diferença. Acabe era o líder de Israel. Acabe era o rei de Israel. E muitas vezes o que se olha para o líder de uma nação é que ele traga algumas respostas para a nação. Acabe está vendo o que está acontecendo em Israel. Não chove, 3 anos e 6 meses sem chuva. Os armazéns já estão vazios. A Bíblia diz no capítulo 18 que a fome era extrema na terra. Os armazéns estão vazios. Os campos, quem tentou plantar alguma coisa, mingou tudo. Não saiu fruto, porque não há chuva. Há uma crise. E de repente Elias diz: olha, come, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva. Eu imagino o seguinte, no coração de quem teme a Deus, como líder, o que ele deveria fazer? Não é hora de eu comer e beber. Existem coisas que eu preciso priorizar agora. Sabe o que ele priorizou, irmãos? O entretenimento, o prazer, o lazer, comer, beber. E olha a diferença do rei para o profeta. Enquanto ele vai viver a cultura do entretenimento, o
profeta vai para o monte, o profeta vai para a presença do Senhor, o profeta vai para a oração. Quem quer ver a chuva de Deus, quem quer ouvir o que ninguém ouve, quem quer ver o que ninguém vê, e quem quer falar o que ninguém fala, vai renunciar à cultura do entretenimento para buscar ao Senhor. Quantas vezes muitas pessoas até querem o crescimento da igreja, até querem ver a chuva chegando na igreja, até querem ver o agir de Deus na família, até quer ver uma pessoa se convertendo na família, até quer ver as coisas, se movimentando na sua vida, mas às vezes a vontade do homem, a vontade da carne fala mais alto do que a vontade de buscar ao Senhor. Acabe subiu para comer e para beber. Elias vai subir no monte, se ajoelha, cabeça entre os joelhos, no chão, boca no pó. Vou orar, vou buscar, vou depender do Senhor. Se nós queremos avivamento, irmãos, o lugar da igreja é reunido em oração, é reunido em oração, é congregando junto, é buscando junto, E Deus vai realizar algo grande. Para Elias, a promessa de Deus não tornou a oração necessária, tornou ela obrigatória. Para Elias, a promessa de que vem chuva não tornou a oração desnecessária, mas tornou a oração obrigatória. Quantas vezes as pessoas se firmam em cima de uma promessa? Deus falou comigo, Elisa, Deus falou algo comigo, Deus usou alguém, falou algo comigo, e Deus me disse que eu tenho uma promessa. Glória a Deus, foi liberada uma palavra, foi liberada uma promessa. Deus tem uma promessa, mas o fato de eu receber algo do Senhor, de eu ter uma promessa, de eu ouvir que está vindo chuva, que está vindo bênção, não é uma situação desnecessária a oração nesse contexto. Pelo contrário, ela se torna obrigatória. Aí que eu tenho que buscar a Deus, aí que eu tenho que me colocar diante do Senhor. A gente tem vivido um tempo, irmãos, que as pessoas falam: não, eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Você tem promessa, Vera? Eu tenho promessa. Eu tenho promessa, Padre? Eu tenho promessa. E as pessoas gostam muito disso. Não, eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Deus de promessa, Deus de aliança. Há uma promessa, foi liberada uma promessa, mas essa promessa não pode me tornar uma pessoa passiva. Essa promessa não pode me tornar uma pessoa que olha para os céus aguardando a promessa sem haver um movimento da minha parte diante do Senhor. A promessa de Deus não me isenta da oração, do compromisso de buscar ao Senhor. A oração, como diz Ravenhill, é o canal por onde a chuva de Deus desce. A oração é o canal por onde a chuva de Deus vai descer. Quantos Acabes, irmãos, estão vivendo nesses dias? De subir no carro, subir para comer, para beber, vou viver a minha vida, não é comigo, isso é coisa do Elias. Elias não, Elias vai para o monte. Quando você tem um propósito, preste atenção nisso, todo sacrifício vai valer a pena. Quando você tem um propósito, todo sacrifício vai valer a pena. Elias tem um propósito de Deus no seu coração, de anunciar a chuva. Então ele vai para o monte, ele vai buscar o Senhor, ele vai orar ao Senhor, ele vai se colocar na presença do Senhor, ele vai se preparar para ver o agir de Deus, porque a demora não é negação, é a estação sendo preparada. A oração faz brotar o que estava dormente, a oração faz despertar o que estava dormente, a oração gera isso no nosso coração. E aconteceu então que Elias sobe ao monte para buscar o Senhor. E o texto diz
que ele declara ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim ele fez por quantas vezes? Elias parou de orar por causa disso? Perseverança. Vai, volta lá. Continue crendo. Não vi hoje, mas eu vou continuar orando. Não aconteceu essa semana, vou continuar orando. Não aconteceu esse ano, vou continuar orando. Vou continuar crendo, vou continuar buscando, até ver o mover de Deus se manifestar. E aquele moço imagina que aquele moço já estava até cansado disso, né? Talvez no coração daquele moço já estava aquele sentimento, né? Eu vou obedecer porque eu sou servo do profeta, mas o profeta está meio fora, está insistindo com alguma coisa que não tem futuro, está insistindo com uma situação, né, que não tem perspectiva alguma. Ele vai assim, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e a Bíblia diz que quando ele vai a 7ª vez, ele disse algo. Ele tem uma resposta para Elias e diz: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem com uma palma da mão do homem. Para Elias, aquela nuvem do tamanho da palma da mão do homem é um sinal suficiente de que Deus está chegando, de que Deus está agindo, de que a chuva está chegando. E ele vai dizer então para o seu moço, diz: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai subir, você vai dizer a Acabe: aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te detenha, porque dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Persevere em oração, continue crendo. Às vezes nós queremos ter grandes sinais para crer, para orar. E a verdadeira fé em Deus, irmãos, é essa que passa por esse período, por esse processo de espera. Eu estou orando, mas não estou vendo, mas estou orando. Vai lá, olha para mim. Não, ainda não veio. Olha de novo se aconteceu. Não aconteceu. Olha lá aquele processo. Não andou nada ainda na justiça. Olha lá, liga lá no hospital, vê se a pessoa melhorou. Não, no boletim não diz nada ainda. Muda de médico, toma outro medicamento, vê se melhorou. Continue batendo na porta, continue. Vai lá, olha. Não estou vendo, mas eu estou orando. Eu não preciso ver para crer, mas porque eu creio, eu vejo. Eu não preciso ver para crer, mas porque eu creio no Senhor, eu vejo. E porque ele crê no Senhor, quando ele diz, tem ali uma nuvenzinha, eu vejo uma chuva chegando. Então faz o seguinte: corre, diz a Acabe: aparelha o teu carro, vai embora rápido, porque senão a chuva vai te prender no caminho. O que começou pequeno se tornou uma grande tempestade. Aquele sinal minúsculo era o anúncio de um grande mover de Deus. Como diz Zacarias 4,19: quem despreza o dia dos pequenos começos, é nos pequenos começos, irmãos, que vão vir grandes bênçãos. Os grandes avivamentos começaram com pequenos grupos orando, pequenas reuniões de oração, pequenos movimentos de oração, que foi crescendo, se tornou uma chuva abundante, uma bênção de grande prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito de Deus se move,
é como chuva que cai sobre a terra, silenciosa, mas poderosa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A expectativa é o berço do milagre, é o berço do milagre. Elias está cheio de expectativa, corre, avisa, porque a chuva pode prendê-lo pela estrada. Como a nossa sociedade precisa de pessoas que ouvem o que ninguém ouve, como Elias ouviu o que ninguém estava ouvindo, que era ruído de chuva. Como a sociedade precisa, gente, de pessoas que vê o que ninguém vê, na nuvem da palma da mão de um homem, vê muita água chegando, vê o que ninguém vê. Como a sociedade precisa de uma igreja que fala o que ninguém fala. Vai, anda logo que a chuva está chegando. O mundo espera por esta igreja, o mundo espera por mim e por você, que crê no agir do Senhor, que está vindo chuva, que a bênção do Senhor. A mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor sempre vai estar diante daqueles que buscam o Senhor e creem no poder do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, com Tiago. Tiago, diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo de número 5, quando diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, mas orou de novo. Ei, ore de novo, busque de novo. Não veio o resultado que você imaginava, ore de novo, busque de novo, invista de novo, continue crendo. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A terra fez germinar os seus frutos. Sabe o que nós mais queremos? É ver a terra germinar os frutos. Mas antes da terra germinar os frutos, precisa haver uma igreja que se coloca diante do Senhor, para que primeiro venha a chuva, para que primeiro venha o agir de Deus. Senão, o fruto vai morrer na terra, a terra não vai germinar o fruto, a semente vai parecer. É por isso que nós temos que buscar o Senhor. Aleluia.